Teria sido Nietzsche um profeta do nazismo? Eu já adianto para você que a resposta é não. Mas se você quer descobrir o porquê, então vem comigo. Sejam bem-vindos então ao canal Saperialdi. Em primeiro lugar, eu queria avisar vocês que talvez a imagem fique com alguns reflexos, algumas luzes estranhas, porque a minha câmera, ela infelizmente quebrou e eu não tenho como arrumar ela no momento. Então eu peço a paciência de vocês para que a gente consiga assistir e tirar proveito do vídeo mesmo com esses empecilhos. E antes de mais nada também, se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu like, ative o sininho. Nós estamos trazendo mais vídeos, agora que eu fiquei um tempo sem gravar, nós vamos começar a trazer mais vídeos, mais análises de filmes, de jogos também, de músicas e outros temas interessantes também que envolvem o universo da filosofia. Nós vamos conversar então sobre o tema de hoje, que é a relação de Nietzsche com o nazismo, se é que essa relação existe mesmo. Mas como começou então essa história de que Nietzsche teria alguma relação com o nazismo? Tudo começou por causa de uma interpretação equivocada que fizeram de alguns conceitos presentes na obra nietzschiana e por causa de o nazismo ter se utilizado de muitos dos textos, de muitos dos escritos de Nietzsche para fundamentarem as suas ideias. Mas foi uma deturpação das ideias nietzschianas, como nós vamos ver mais à frente nesse vídeo. Mas tudo começa então com um livro chamado Nietzsche, o Filósofo e o Político. E a partir deste livro, que começa a introduzir esta relação de Nietzsche com o nazismo, outros pensadores entraram nessa mesma onda e começaram a reproduzir essas ideias que nós vemos em outros livros do século passado, como por exemplo o livro A Destruição da Razão, e vários outros pensadores que foram reproduzindo essa ideia, mas que, como a gente vai ver nesse vídeo, não tem nenhuma relação com a verdade. E vamos começar então com um dos primeiros argumentos que muitas pessoas usam e que, na minha opinião, é um dos argumentos mais absurdos, que as pessoas utilizam para ligarem Nietzsche ao nazismo. Muitas pessoas dizem que o próprio Nietzsche era nazista. E por que isso é totalmente absurdo? Porque é anacrônico, né? Aí nós acabamos caindo no anacronismo. Nietzsche, ele morre, ele falece no ano de 1900. E o nazismo, ele só tem ascensão lá na década de 1930. Então, né, tem algum erro desse argumento aí. Eu fico até imaginando se Hitler, né, caso fosse possível, Hitler indo conversar com Nietzsche, agradecendo ele por suas ideias, e o Nietzsche simplesmente dizendo: "Quem é você?" Então eu acho que nem vale muito a pena a gente gastar muito tempo nesse argumento, porque ele é anacrônico, ele é totalmente fora de época. Obviamente, Nietzsche ele não foi nazista. Mas o que muitas pessoas dizem, e aí são essas as ideias que começaram a ser vinculadas por aqueles autores que nós falamos, é de que as ideias de Nietzsche foram depois fundamentadas, foram utilizadas como fundamentação no nazismo, como se Nietzsche fosse um profeta do nazismo, como se as ideias dele tivessem abrido espaço para a ascensão do nazismo. E é nesse argumento que nós vamos focar a nossa atenção nesse momento. 3 fatores foram os principais responsáveis dentro da obra nietzschiana por fazerem com que as pessoas interpretassem Nietzsche como um precursor do nazismo. O primeiro deles foi o antissemitismo, que nós encontramos em alguns escritos de Nietzsche, essa aversão ao judeu. Também o conceito dele de super-homem foi algo que também foi usado para justificar a supremacia da raça ariana, digamos assim. E também o seu conceito, as suas ideias sobre a decadência da arte. Nós vamos analisar cada um desses fatores agora. E agora nós vamos analisar um dos outros fatores também muito importantes que levaram as pessoas a conectarem Nietzsche ao nazismo, que é a questão do super-homem.
Então a gente vai nos deter um pouco nesse conceito agora e ver se de fato Nietzsche queria justificar uma ascensão, uma supremacia ariana, como muitas pessoas sugerem até hoje. Vamos começar então pelo significado desse termo, que para muitas pessoas significa super-homem. Eu acredito que essa não é a melhor forma de nós traduzirmos esse termo nietzschiano, né? Vem da palavra Übermensch, e de acordo com um dos maiores estudiosos de Nietzsche, um dos seus maiores intérpretes, chamado Gianni Vattimo, seria muito melhor nós traduzirmos o Übermensch como além-homem e não como super-homem. Porque quando a gente fala super-homem, dá a ideia de que existiria um humano que seria melhor do que todos os outros. E não é essa bem a ideia que Nietzsche quer passar. Mas a ideia de um homem que supera-se a si mesmo, que supera os seus anteriores. E não uma raça exclusiva, certos eleitos, digamos assim. Então só pra gente já começar analisando o termo. O Übermensch, então, seria um além-homem, aquele que supera a raça humana que existia até então, mas não supera em etnia, não supera em raça, não supera biologicamente, mas psicologicamente. É uma superação filosófica. E quais seriam, então, as características do Übermensch, deste além-homem? O que faria de alguém um além-homem, aquele que supera a humanidade, aquele que supera os outros seres humanos? Filosoficamente, como nós dissemos. Em primeiro lugar, uma libertação ética, né? E Nietzsche traz tudo isso na sua obra Assim Falou Zaratustra. Então, uma das principais características do Übermensch é a sua libertação ética. É aquele indivíduo que não fica preso a ideias de moralidades e de éticas universais, de que existiria uma essência moral, uma essência ética que regularia a vida dos indivíduos, ou que existiria apenas um único código moral e ético para ser seguido, tal como acreditava Kant, por exemplo. Não. O Übermensch, ele vai criar os seus próprios valores éticos. Ele vai ser o criador do seu próprio código ético, da sua ética, da sua moralidade. A partir das suas experiências, a partir da sua visão de mundo, ele formula a sua própria moral. Então nós vemos como uma das suas principais características uma liberdade ética. Como segunda característica, nós também vemos uma liberdade cosmológica. E isso está muito ligado a um conceito de Nietzsche chamado o eterno retorno. Que, resumindo, a gente sabe que tem muitas interpretações, até hoje os estudiosos tentam entender o que Nietzsche de fato quis dizer com este conceito de eterno retorno, mas seria basicamente nós vivermos a nossa vida como se ela fosse se repetir eternamente, e portanto nós deveríamos viver a nossa vida da melhor forma possível. Então o Übermensch é aquele que vive a sua vida da melhor maneira possível, como se ela fosse se repetir para sempre, eternamente. E por fim, uma última característica do Übermensch seria a sua libertação ontológica. Ou seja, a fidelidade à Terra, abandonando aquelas filosofias, aquelas perspectivas que nos trouxeram Sócrates e Platão, por exemplo. Com Sócrates e Platão, e nós já trouxemos isso em outros vídeos sobre Nietzsche, vem aquela valorização demasiada do espírito apolíneo, da harmonia, do equilíbrio, da moderação, em detrimento do espírito dionisíaco que acaba sendo esquecido. Então aqui o Übermensch, ele vai mostrar sua fidelidade à Terra. Ele vai viver para o mundo, ele vai viver no mundo e não em nome de uma realidade metafísica, de um mundo sobrenatural que eu esperaria após a morte. Não, nada disso. Ele é fiel à Terra, ele vive a sua vida sabendo que talvez exista um fim, talvez não, mas não importa. Para ele o que importa é o agora, o que importa é essa vida. Sobre esses conceitos de apolíneo e dionisíaco nós também já trouxemos em outros vídeos. E Nietzsche, quando ele fala sobre este além-homem, sobre o Übermensch, ele fala muito sobre a vontade de poder, né? Relacionando um pouco com aquilo que trouxera Arthur Schopenhauer, falando sobre a vontade de potência. E aqui Nietzsche, então, ele fala sobre a vontade de poder. E aí muitas pessoas já levaram isso para um viés político, mas nos lembra Vattimo, aquele estudioso, intérprete de Nietzsche que nós citamos anteriormente, que esta vontade de poder está mais ligada a um poder criativo, de saber criar a sua própria ética, de saber criar a sua moral, criar a sua visão de mundo, abandonando perspectivas ultrapassadas. Então nós vemos que este conceito do além-homem, ele não tem nada a ver com a supremacia da raça ariana que foi falada pelo nazismo e por seus vários teóricos, né, que fizeram parte desse movimento político e ideológico, certo? Mas infelizmente nós vemos muitos sites hoje, muitos lugares que deveriam divulgar a educação e que pegam muito desses termos de Nietzsche e colocam essas interpretações equivocadas, inclusive sites que são muito utilizados por estudantes, por exemplo, onde nós pesquisamos lá os significados desses termos utilizados por Nietzsche e lá eles colocam uma definição totalmente ligada ao nazismo, o que acaba prejudicando a filosofia do Nietzsche, desse pensador que nos trouxe conceitos maravilhosos, e a gente acaba interpretando equivocadamente as suas informações e ligando a ele a ideologias das quais ele nunca defendeu.
E muitas pessoas, então, por fim, também criticavam Nietzsche por causa da sua visão da arte, dizendo que a arte estava em decadência, né? Inclusive ele rompe com Wegener, e aí tem toda uma discussão em cima disso. E nós sabemos que o nazismo ele também tinha uma preocupação artística com a estética da arte. Só que nós vemos que a visão de arte do nazismo e a visão que Nietzsche tinha de arte também eram visões completamente diferentes. Tanto o nazismo, tanto a ideologia nazista como o pensamento de Nietzsche viam a arte atual numa decadência. Mas eles viam essa decadência de formas diferentes. Nós vemos que para Nietzsche a arte ela estava puxando muito para um lado apolíneo, desde os gregos, e faltava aquele elemento mais dionisíaco, mais libertador. Já a ideologia nazista, vendo muitas das vanguardas europeias trazendo artes cada vez mais distantes da idealização, da beleza que o classicismo tinha na antiguidade, começa a querer resgatar uma arte mais ligada ao apolíneo. Então a gente vê que até nas suas concepções de arte, Hitler e Nietzsche acabam diferenciando-se bastante. Mas como é que começou então? A gente sabe ali, a gente citou que vários pensadores começaram a interpretar de forma equivocada os escritos de Nietzsche. Mas, na verdade, anterior a isso, houve uma ligação maior entre Nietzsche e o nazismo, que foi feito pela sua própria irmã. A sua irmã, essa bendita chamada Elisabeth Nietzsche, ela era muito adepta aos princípios nazistas e tinha uma ligação com o nazismo. E ela queria transformar o seu irmão, o Nietzsche, Friedrich Nietzsche, num símbolo, num emblema do nazismo. E é aí que ela pega muitas das suas ideias e inclusive publica alguns livros de Nietzsche póstumamente, muitos deles alterados, tiveram muitos dos seus escritos alterados, e publica eles em apologia ao nazismo. E como é que a gente sabe hoje que isso aconteceu? Isso é só uma teoria de que a irmã teria feito isso? É apenas uma hipótese que as pessoas usam para tentar passar pano nas ideias de Nietzsche? Não. Inclusive, Giovanni Reale, no seu livro A História da Filosofia Contemporânea, ele cita que foram feitos muitos estudos analisando os textos originais de Nietzsche e aqueles que foram publicados póstumamente. E é evidente que houve uma alteração. E como a principal responsável por essas publicações póstumas da sua morte foi a sua irmã, a Elisabeth Nietzsche, e já como ela também era adepta aos princípios nazistas, conclui-se que ela fizera essa adulteração com o objetivo de fazer com que Nietzsche fosse reconhecido na sociedade alemã nazista, como um símbolo, como um emblema. Mas a gente sabe que isso não procede com a realidade. Mas caso você que está aí me assistindo ainda tenha alguma dúvida se Nietzsche defendia a ideologia nazista, ou se ele foi de fato um profeta do nazismo, vale dizer que Nietzsche ele era totalmente contra o nacionalismo. E nós sabemos que o nacionalismo é uma das principais características tanto do nazismo como do fascismo, né? A Alemanha acima de tudo. E nós vemos que Nietzsche ele era contra o nacionalismo. E só isso já bastaria para nós desconectarmos ele dessa ideia dele ser nazista, dele ser um profeta do nazismo. Inclusive, eu vou ler um trecho para você agora, retirado de uma das obras do Nietzsche, onde ele fala sobre o Estado, totalmente contra aquela ideia de Hegel, né, e do historicismo, de que a política, de que a história sempre caminham pro melhor, de que não existe retrocesso na história, de que o governo ele é sempre bom, ele é sempre útil, ele é sempre positivo, seria o apogeu da evolução da sociedade. Nietzsche ele vai contra essa ideia hegeliana, e que na verdade é defendida por estados autoritários como o nazismo, como o fascismo. Olhem só o que Nietzsche nos fala. Estado. Se chama o mais frio de todos os monstros. É frio também ao mentir, e a mentira que sai da sua boca é esta: eu, o Estado, sou o povo. Na terra, nada é maior do que eu. Eu sou o dedo de Deus, assim ruge o monstro. O Estado é onde todos, bons e maus, se embebedam de veneno, onde todos perdem a si mesmos, onde o lento suicídio de todos se chama vida. O ídolo deles cheira mal, o frio monstro, e todos fedem, esses adoradores do ídolo. Fuge do mau cheiro, fuge da idolatria dos homens inúteis. Somente onde o Estado deixa de existir, começa o homem não inútil. Acho que isso acaba com qualquer dúvida de qualquer ligação que Nietzsche possa ter com o nazismo. Fazendo um resumo então do que nós vimos nesse vídeo, nós vimos que muitas das ideias de Nietzsche foram mal interpretadas, em grande parte por causa da sua irmã, que queria transformar então Nietzsche num símbolo da ideologia nazista, e por causa de alguns autores que interpretaram equivocadamente os seus escritos. E é importante dizer que Nietzsche ele não foi o primeiro alvo dessas falsas interpretações, né? Charles Darwin, muitas das suas ideias também foram deturpadas para defender ideologias que também se aproximavam ao nazismo.
como, por exemplo, o higienismo social, o evolucionismo cultural de Herbert Spencer. Inclusive, nós iremos gravar um vídeo sobre Spencer e sobre o seu evolucionismo cultural, que hoje nós sabemos que isso não procede, que isso não é verdade. Todas as culturas, elas possuem as suas complexidades, as suas idiosincrasias, e não existe uma cultura superior à outra. Porém, essas ideias, elas surgiram a partir dos escritos de Darwin. Não que Darwin tenha escrito algo nesse sentido, muito pelo contrário. Quando Charles Darwin veio à América do Sul, ele mostrou a sua aversão em relação à escravidão. Mas muitas pessoas pegaram os seus escritos onde ele falava sobre a evolução biológica dos seres vivos e converteram isso para alguns ramos da sociologia, para falar sobre uma evolução da sociedade, para uma evolução da cultura, onde existiriam culturas mais primitivas e outras culturas mais avançadas. Nós gravaremos um vídeo sobre esse assunto. Mas isso é para mostrar como muitos pensadores tiveram os seus pensamentos, as suas ideias deturpadas. E isso é algo muito difícil de nós entendermos hoje, quando isso acaba passando de mente em mente, quando existem sites educacionais que veiculam essas ideias. Cabe a nós tentarmos transmitir essas verdades, mostrar este outro lado de Nietzsche que muitas pessoas acabam esquecendo. E, por conseguinte, muitas pessoas simplesmente acabam cancelando Nietzsche. Hoje nós vivemos nessa cultura do cancelamento, onde nós achamos que nós somos alguém para cancelar outra pessoa, e muitas pessoas acabam cancelando Nietzsche injustamente. Claro, Nietzsche tinha os seus defeitos, tinha muitos problemas, tinha ideias um tanto machistas até em seus escritos. Eu particularmente não concordo com todas as suas ideias, mas eu o vejo como um grande pensador. Ele nos trouxe filosofias muito desafiadoras no campo da ética, no campo da religião. Até o Giovanni Reale e o Dario Antiseri, no seu livro sobre a história da filosofia contemporânea, ele nos fala que Nietzsche ele nos trouxe um desafio de fogo, que poucas pessoas se atreveram a encararem esse desafio. Então Nietzsche é um filósofo desafiador e trouxe uma filosofia incrível em vários campos. Que a gente não deixe com que essas falsas interpretações, com essas deturpações, essas adulterações dos seus textos, façam com que a sua reputação como filósofo, como pensador caia. Porque apesar de nós não concordarmos com todas as suas ideias, nós não podemos negar que ele foi um grande filósofo, ele foi um grande pensador, assim como tantos outros, como Charles Darwin, que tiveram o seu pensamento adulterado. Se você gostou desse vídeo e caso você ainda não seja inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho, deixe o seu like e comente aqui embaixo se você concorda com essas ideias de Nietzsche, se você não concorda, se você trouxe outros estudos também corroborando essa visão de que nós precisamos divulgar de que Nietzsche não foi um profeta do nazismo. Deixa aqui nos comentários, eu agradeço a atenção, a participação de todos vocês. E fica para você então mais essa reflexão.